Tá aparecendo? Digam para a prof se aparece. Tá, sim, tá aparecendo. Então tá. Nós vamos para vocês terem uma noção assim de conteúdos de arte para fazer o Enem. Eu fiz um apanhado, assim, um resumo de toda a história da arte para vocês entender o processo dessa criação. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que de 45 questões da área de linguagens que vocês vão fazer a prova do Enem, geralmente 5 questões são de arte. Então, é muito importante, né? Vocês acertando 5 questões já ajuda e muito. Então, a história da arte, ela é dividida em duas partes. Uma parte antes do nascimento de Cristo e outra parte depois do nascimento de Cristo. Então, para vocês perceberem que é uma história, assim, bem longa, né? E extensa para contar para vocês. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo que começa com a história da arte, a arte do Egito, a arte na Grécia, a arte romana, a arte românica, a arte gótica, o Renascimento, o Barroco, o Neoclassicismo, o Impressionismo, o Pontilhismo, o Pós-Impressionismo, a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX. Então, e depois a atualidade, né? Que eu coloquei algumas coisas para vocês ficarem antenados e se caso cair alguma coisa da arte mais recente, aí vocês já sabem algumas coisas. Então, nós começamos com a arte na pré-história. Então, é um período de mais de 5 milhões de anos antes de Cristo, até 3 milhões e 200 mil anos antes de Cristo. Então, esse é o período que corresponde a esse período da pré-história. Então, eu coloco para vocês as principais características de cada período, os fatos históricos que estão acontecendo nesse momento, as esculturas, quais os principais elementos da escultura, da pintura, da arquitetura, e no Brasil, o que aconteceu no Brasil, né, em cada período, certo? Então, na pré-história, as principais características são os desenhos nas paredes e nas rochas, e as esculturas em pedra e metal. Aí os fatos históricos, o surgimento do homem, a invenção do fogo e a invenção da escrita. Em escultura, nós temos a Vênus de Willendorf. Aí, em pintura, nós temos o Bisão, em Lascaux, na França, e as cenas do cotidiano, que eram pintados nas cavernas. De arquitetura, nós temos as cavernas, os domes e os merines. E no Brasil, daí o crânio da Luzia, que é o crânio que foi encontrado. Então, eu separei assim, ó, que a pré-história ela está dividida em paleolítico e neolítico. Então, no período paleolítico, que é do Homo sapiens, eles eram nômades, eles usavam como materiais o osso, a madeira, a lasca de pedra, o marfim, e foi nesse período que eles descobriram o fogo. Já no período neolítico, que é um pouquinho adiante, eles já poliam as pedras, tinha a fundição dos metais, então eles criavam outros utensílios para caça ou para sobrevivência. Aí a cerâmica, a fiação e a tecelagem. A cerâmica, ela era usada tanto utilitária como decorativa, então era usada para as duas coisas. E aqui no Neolítico, já eles começaram a produção agrícola. Então, eles começaram a cultivar o próprio alimento. E começaram também a fixar residência, né? E como eles eram nômades, eles andavam de um lugar para o outro, procurando as caças, o abrigo, principalmente perto de água, né? Eles ficavam. E daí, mas no Neolítico, aí eles já residiam uma residência fixa e plantavam os próprios alimentos. Então, a arte aqui na pré-história é a mais antiga representação artística gravadas nas pedras. Então, se vocês puderem observar, nessa pedra tem algumas pessoas caçando,
Então, essas pinturas eram as representações da vida deles, né, do cotidiano. Então, eles tinham uma simbologia de que se pintassem nas paredes, eles iam para a caça e eles traziam a caça, era uma caça certeira, né? Então, eles tinham essa ideologia, digamos assim, essa crença, né, de que isso facilitaria a caça deles. Então, é o período entre o surgimento do homem e a invenção da escrita. A Vênus de Willendorf é a primeira escultura encontrada, né, na pré-história. Ela mede 11 centímetros só. As pessoas, às vezes, têm a impressão de que ela é grande, mas ela mede só 11 centímetros. E vocês podem perceber também a fisionomia, né, dessa escultura. Então, é uma fisionomia de um corpo feminino mais robusto. Então, talvez fosse a ideologia de boniteza ou de corpo bonito na época, né? O bisão, que é uma pintura de parede, e a Luzia, que foi encontrado o crânio, e depois eles fizeram a reconstituição do rosto dela para ver como seria. Inclusive, a Luzia estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018. E junto com a Luzia, mais de 20 milhões de itens que estavam nesse museu foram praticamente ou totalmente destruídos, né? Então, é uma curiosidade, assim, que eles até acharam algumas peças do crânio e estavam tentando reconstruir ele. Mas a maioria do acervo que tinha no museu se perdeu. Aqui nós temos 3 tipos de arte considerada da pré-história, que são os dolmens, os Stonehenge e os marines. Essas são pedras gigantescas que eles colocavam, não se sabe até hoje como. Então, os dolmens tinham algumas pedras e uma sobreposta sobre ela. O Stonehenge são umas pedras assim, em pé, em formatos circulares. E os marines, que eram colocados assim aleatoriamente, mas num espaço próximo. Então, não se tem até hoje uma definição do que é, para que servia isso e por que era feito, né? Então, os historiadores vão estudando, quem sabe daqui a pouco eles descobrem o que é. Então, isso da pré-história, tá? Falando da arte do Egito, que é o próximo período, de 3.200 anos antes de Cristo a 1 milhão de anos antes de Cristo. Então, as principais características do Egito: a religião. Então, nesses períodos mais antigos, a religião era a principal característica de todos os períodos. Então, os fatos históricos, o sistema de escrita e a construção das pirâmides. E as esculturas, a retratação da fisionomia, raça e condição social. Na pintura, a regra da frontalidade, que já explico mais para frente. E a arquitetura, as pirâmides. Então, no Egito, o Brasil não teve influência nesse período. Mais para frente, sim, mas nesse período, nesse tempo ali, ainda não, tá? Então, a arte egípcia tem a escrita, que é um elemento muito importante. Então, a escrita hieroglífica, que era religiosa e sagrada, só era usada para esse fim. A escrita erática, que era uma escrita utilizada para documentos e parte administrativa do Egito. E a escrita demótica, que era uma escrita mais simplificada e popular. Quanto à escultura e à pintura, na pintura e escultura do Egito, eu coloquei aqui dois exemplos: o busto de Nefertiti e a Cleópatra, que é um símbolo de beleza, né, do Antigo Egito.
Quando eles faziam as pinturas de uma figura do Egito, eles usavam a lei da frontalidade. Essa lei da frontalidade quer dizer o quê? Que eles pintavam o corpo, o tronco da pessoa de frente, mas os pés eles colocavam de lado e o rosto de lado. Então, os pés e o rosto de lado e o tronco e o olho de frente. Se vocês perceberem a figura da Cleópatra, o olho dela é sempre frontal, né? Não tem, quando você olha uma pessoa de perfil, ela está olhando para o lado, ela não olha para frente, né? E nas pinturas do Antigo Egito tem essa característica, tá? Essa chamada lei da frontalidade. Então, nós temos as pirâmides como a arquitetura egípcia, tem as pirâmides que são a Kelps, Khafre e Miquerinos, que são as principais, essas três, né? Mas ao todo são 123 pirâmides. Então, a Kelps é a maior e a Miquerinos é a... Então, esses nomes são nomes dos antigos faraós. E essas pirâmides serviam de túmulos, né? Então, os faraós morriam, as suas famílias, eles enterravam dentro dessas pirâmides. Uma curiosidade é que as pessoas, quando vão para o Egito conhecer as pirâmides, eles acham que vão chegar lá e só tem exército, ou só tem areia e as pirâmides, né? E, na verdade, ao redor dessas pirâmides foram construídas cidades. E muitos lugares são favelas, como no Rio de Janeiro. Então, a pobreza, assim, ao redor é muito grande. Então, os turistas têm a ilusão de chegar lá e ver uma coisa e chegam e verem outra coisa. Mas não deixa de ser grandioso e bonito, né? Das 7 maravilhas do mundo. Aqui nós temos uma pintura egípcia, né? Então, se vocês olharem, os olhos estão de frente sempre. Então, essas são as características e a arte lá do Egito. Então, vamos passar para a arte na Grécia. A Grécia, então, tem características a mitologia, a filosofia, a política e a arte. E os fatos históricos, o comércio marítimo com os fenícios, textos hebraicos, salmos e eclesiastes, e os Jogos Olímpicos, que começaram nessa época. A escultura é em mármore, daí tem a Vênus de Milo, que já mostro para vocês, a pintura cerâmicas e a arquitetura, os templos. Pintura e escultura, eu coloquei aqui um vaso, que eles retratavam, às vezes, cenas do cotidiano e pintavam. Geralmente, ele é pintado de preto com laranja ou preto com vermelho, tá? E a escultura, que é a Vênus de Milo, que ela foi encontrada sem os braços. E se vocês perceberem, ela tem muitos detalhes, né, na formação do corpo, até no tecido que enrola o próprio corpo. As construções dos templos, vocês podem até lembrar que eu acho que qualquer professora de arte trabalha as colunas, né? Então, as colunas dórica, jônica e coríntia, que são as colunas mais usadas e conhecidas, né, desse período da arte. Então, a dórica ela é mais simplificada, a jônica tem essa curvatura, e a coríntia, que daí ela é bem enfeitada e decorada, cheia de detalhes. Na arte romana, as principais características são a realidade que vivia no momento, a arte como ideal de beleza e a criação de mosaicos. E os fatos históricos desse período é o nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir do nascimento de Jesus Cristo, começa a contar os anos de forma crescente, né? Antes do nascimento de Cristo, se conta de forma decrescente. Então, tem o primeiro evangelho e a invenção do papel, nesse período. Em questão de escultura, é o complemento da arquitetura em templos e túmulos, e o realismo. Na pintura tem os painéis como janelas, e na arquitetura o uso de arcos nas construções e os arquidutos.
Então, a pintura tem as paredes pintadas e os mosaicos. E os mosaicos são a colagem de pedrinhas até formar a figura ou os personagens religiosos, novamente, aqui como antes. Aí o Coliseu é uma arquitetura dessa época, as esculturas, né? Aqui nós vemos a arte românica. As características, as principais características são as abóbadas de berço e de arestas, que já mostro para vocês. Os fatos históricos é a divisão do Império Romano e o início da Idade Média, guerras por domínios. Na escultura tem os capitéis, tímpanos e tremós, decorados com esculturas. E na pintura, mural pela técnica de afrescos. E na arquitetura, a construção da Catedral de Santa Sofia e a Catedral e Campanário de Pisa. Então, as abóbadas. A criação dessas abóbadas. Por que criaram essas abóbadas diferentes? Porque como eles criaram grandiosas igrejas e eles ficaram pensando como que ia segurar o teto dessas igrejas por serem tão grandes, né? Então, eles começaram a criar os vitrais, muitas janelas para iluminar, e essas abóbadas. Então, essa abóbada de berço, ela mais usa uma linha só ondulada, e as arestas, daí tem todos esses detalhes. Uma é bem diferente da outra, né? Os vitrais, que são a junção, né, dos contornos das imagens com vidros coloridos. Tem as redondas, que a gente chama de rosáceas, e as janelas em si, né, que são os vitrais trabalhados. Então, a construção da capela e a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, ela é inclinada, assim, por causa do peso, e daí um problema de solo e até de base, né, a base da torre, que não foi pensada, né, de momento, talvez por causa do solo, e ela acabou inclinando. Isso da arte românica. Então, passamos para a arte gótica. As principais características da arte gótica são as abóbadas de nervura, mais algumas, arco ogival, arcobotantes e o uso de vitrais. Os fatos históricos. O início e fim da Guerra dos 100 Anos e a fundação da Universidade de Oxford. Quanto às esculturas, tem os portais, tímpanos e pilares decorados com esculturas. A pintura, manuscritos, ilustrados, fidelidade, anúncio ao renascentismo. A arquitetura, daí tem a Catedral de Notre Dame e a Catedral de Santa Sé, em São Paulo, que é a influência da arte gótica. Eu acredito que seja as igrejas mais bonitas existentes no mundo são com esses estilos de arte gótica. Então, até os pilares, eles usam a formação de imagens, né, de corpos. Então, ao invés de usar um pilar reto, eles faziam esses tipos de decoração. Essa é a Catedral de Milão, em estilo gótico. Ela tem essas pontas e essas arestas, geralmente, ou como uma característica desse período, para mostrar que Deus é o mais importante e está acima de tudo. Então, essas arestas e essas colunas finas que apontam para o céu é geralmente para lembrar um Deus maior. Então, foi essa a intenção e o que se pensa sobre a criação desse estilo de igreja, tá? Essa é a Catedral de Notre Dame, é uma catedral que ela pegou fogo em 15 de abril de 2019. Ela pegou fogo e foi praticamente toda ela destruída também com o fogo. E uma curiosidade entre esse incêndio e o incêndio do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro é que há
deixa eu pegar aqui que eu fiz uma anotação. A Catedral de Notre Dame recebeu 750 milhões de euros nos primeiros 10 dias depois do incêndio para recuperar ela. Quanto o Museu Nacional do Brasil recebeu 316 mil reais em um ano. Então, se vocês verem a discrepância de valores, a diferença de valores, e é dito que o Brasil não recebeu o apoio para reconstruir essa perda, né, irreparável por causa da corrupção. Então, eles pensavam que aonde que ia esse dinheiro, né? Então, só para vocês terem uma noção da diferença de valores de um incêndio para outro, né? Mas, enfim. Essa é a Catedral de Santa Sé, no Brasil, que ela é estilo gótico também, tá? E muito bonito. Vamos passar, então, para o renascentismo. As principais características do renascentismo é o realismo, a influência gótica, racionalidade e o rigor científico. Os fatos históricos é o início da pintura a óleo, Joana d'Arc é queimada, e a invenção do relógio e do telescópio. Escultura tem a Pietà de Michelangelo e o Verrocchio de Davi. Na pintura, a perspectiva com princípios de matemática e geometria, luz e sombra, Botticelli, Da Vinci e Rafael. E na arquitetura, a proporcionalidade de espaços, o Filippo Brunelleschi e a Catedral de Florença. E no Brasil, aí o renascentismo começou com o descobrimento do Brasil e os primeiros escravos vindo para cá. Então, foi a partir do Renascimento que começa toda a história da arte do Brasil. Então, daqui para frente, eu já começo a falar sobre a arte brasileira também, tá? Essa é a Pietà de Michelangelo e Davi de Verrocchio, não sei como é que você pronuncia, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam? A grandiosidade dos detalhes das duas peças, das esculturas, e os detalhes na construção delas, né? Então, nós temos aqui o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Então, a luz ressalta a beleza clássica, a perspectiva e profundidade. Então, esse jogo de luz e claridade, né? A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que tem a perspectiva e o esfumato. Então, essa perspectiva e o esfumato, toda a pintura, na verdade, nessa parte do Renascimento, ela é acadêmica, ela segue regras rígidas. Então, você tem que fazer os detalhes da pintura e misturando os tons. Então, fica uma tonalidade em degradê. Então, fica aquela parte mais escura, mais clara, mas não fica as tintas divididas uma da outra. O Casamento da Virgem, de Rafael Sanzio, também trabalha a perspectiva e o aprimoramento das técnicas. Então, a perspectiva é a centralidade do elemento principal, né? O que eu quero destacar, eu dou mais luz, e o que eu quero não tão, que apareça tanto, e que fique em segundo plano, então eu uso uma cor mais escura para isso. A perspectiva, eu coloquei um desenho aqui de uma construção de um prédio, para vocês terem essa noção. Eu acredito que eu já trabalhei com vocês em sala de aula a perspectiva, e quando a gente tem o ponto de fuga, ou a linha do horizonte, então é isso que eles usam muito nas pinturas, usavam para criar essas imagens, essas pinturas ali. E um representante grande dessa perspectiva é o Leonardo da Vinci. E aqui eu coloquei para vocês o homem vitruviano, que ele usava a geometria e a matemática para fazer os seus trabalhos. Então, a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore em Florença, que foi o Filippo Brunelleschi quem construiu e projetou ela. Então, nessa igreja,
foram muitos artistas que trabalharam nela, mas a cúpula, a parte arredondada em cima da igreja ali, foi para o Filippo Brunelleschi, que projetou ela. E recebe destaque, é uma das igrejas mais lindas que existem. Então, o descobrimento do Brasil, 22 de abril, né? Que começou toda a nossa história. Então, passamos para a arte barroca. As principais características desse período da arte é originário da Itália e logo depois tomou conta da Europa inteira por ser uma arte muito bonita. O predomínio da emoção com temas religiosos, mitológicos e de retratos. E os fatos históricos desse período surge o piano, a escala de graus Celsius, né, os centígrados, o primeiro voo de balão, e Mozart compõe aos 8 anos. Então, começa aí a nascer um gênio, né? A escultura nós temos como principal artista o Bernini. Na pintura nós temos o Caravaggio, que usa o volume dado com as luzes, o Tintoretto, Pozzo, Velázquez e Rembrandt. Na arquitetura, nós temos a Basílica de São Pedro. Aí, aqui, o Barroco já dá essa influência no Brasil, que a arte se estende até o século XIX, e a escultura que complementa a arquitetura. Nós temos aqui no Brasil o Aleijadinho, né? Que é desse período da arte. Eu coloquei para vocês 3 esculturas de Davis. Então, cada artista deu o nome de Davi para sua escultura, mas elas são diferentes uma das outras. O Donatello, que fez uma escultura mais simplificada, digamos assim. O Michelangelo, que vinha aqui para chocar, então, a beleza do corpo, né, masculino. E o Bernini já trouxe uma figura em movimento, não tão parada e estática como o Michelangelo e Donatello, mas se vocês perceberem a obra de Bernini, ele está para jogar alguma coisa, e tem as roupas, né, que estão ali sobre o corpo dele, meio que escondendo um pouco as partes mais íntimas ali, que os outros deixaram de lado, né? Agora, vamos falar de pintura. Quando falamos em barroco, nós podemos falar de Caravaggio. Então, eu coloquei 2 imagens aqui para vocês. Deixa eu ver. Pulei para frente. Aqui. Caravaggio. Então, o Narciso, que é essa imagem aqui que eu já trabalhei com vocês, da história do Narciso, né? Que ele se achava o mais lindo de todos, e todos amavam ele, e ele não amava ninguém. E quando ele se olhou na poça de água, ele se apaixonou por ele mesmo, e ele acabou morrendo ali mesmo, com sede, sem comer. Então, o Narciso vem a palavra narcisista vem desse Narciso aqui, né? Então, onde ele morreu, dizem que nasceu uma flor amarela. Então, se conta essa história, né? E aqui eu coloquei o Davi com a cabeça de Golias. Tem uma história interessante, assim, para se falar de Caravaggio, que ele era um pintor. Caravaggio é o Michelangelo, né? Michelangelo era conhecido como Caravaggio. E ele recebeu esse apelido porque ele foi morar na cidade de Caravaggio, na Itália. Então, essa história é que o Caravaggio, ele era uma pessoa muito explosiva, assim, né? Ele vivia pelos bares, bebia, brigava com todo mundo. E numa dessas brigas, ele acabou brigando com um policial, acabou ferindo ele. Mais tarde, em outra briga, ele acabou matando um jovem, dizem que sem querer, mas acabou matando o jovem. Então, ele passou boa parte da vida dele como fugitivo, mas ele nunca deixou de criar e pintar, né? E aí pediram a cabeça dele numa bandeja, né?
Então, quando ele morreu, dizem que ele morreu de uma bactéria que ele pegou por causa de um ferimento de faca, de espada. E depois que ele morreu, encontraram esse quadro dele, 2 quadros dele, com o Davi segurando a cabeça do Golias. E o Golias tinha o rosto de Michelangelo, né? Do Caravaggio. Ele desenhou a cabeça dele mesmo. Então, são histórias que contam dos artistas que é bem bacana, assim, a gente saber, né? Até para entender o contexto dos trabalhos deles, né? Essa é a Basílica de São Pedro, que quando vocês veem na igreja o Papa fazendo oração aqui nesse pátio gigantesco, fica cheio de gente, ele faz as celebrações. Essa basílica fica no Vaticano, então é bem conhecida, né? Então, a partir desse barroco, nós vamos passar para o barroco no Brasil. Então, essas são algumas igrejas do barroco brasileiro. Por dentro, então, o barroco, ele é conhecido por ser muito exagerado nas suas construções, né? Então, eles usavam muitos materiais preciosos, madeiras nobres, ouro, prata, né? Então, eram muito decoradas e enfeitadas. Essas são algumas esculturas de Aleijadinho, dos profetas. Antes dele morrer, ele fez os 12 apóstolos em tamanho natural, né? Então, ainda tem essas esculturas para contar a história dele. Depois disso, vem o rococó. Então, do exagero do barroco, passa para o rococó um pouco mais suave, tanto nas suas pinturas, como vocês podem ver aqui, usam mais os tons de pastel, mais o sol, a luz, né? E nas construções também. Vocês viram antes que o barroco era muito dourado, muito exagerado. No rococó, eles usam também os enfeites e decorados, de adornos, mas muito mais suave, né? Com os tons mais pastéis. Aqui é uma outra construção em estilo do rococó. Então, nós passamos para o neoclassicismo. Então, as principais características, o academicismo, que continua, né, com as regras rígidas das escolas das artes, a cultura clássica greco-romana, os fatos históricos, a França de Napoleão, a primeira iluminação urbana em Londres, a independência do Brasil é nesse período, e a invenção do telefone. Escultura, nós temos Rodin, que é um dos principais escultores dessa época. Em pintura, nós temos a natureza levada em consideração, os contrastes de claro e escuro, Goya, que retrata os horrores da guerra, Delacroix, Courbet, Manet e Turner. Na arquitetura, nós temos o resgate do greco-romano, a Academia Imperial de Belas Artes, que foram criados no Rio de Janeiro, a Torre Eiffel e as pontes. E a influência no Brasil, que é a missão artística francesa, que já explico para vocês adiante, e os principais artistas, Taunay e Debré, e a fotografia que chega no Brasil. Então, o Rodin, eu trouxe 2 imagens, que é o beijo e o pensador. Geralmente, a gente trabalha a figura do pensador, que é um homem pensativo, cheio de dúvidas, que está ali tentando resolver os seus problemas, né? Então, a gente sempre usa essa imagem para trabalhar na sala de aula. Goya, que é um retratista, então, ele fez essa pintura porque ele presenciou esse fuzilamento na época de Napoleão, os fuzilamentos de 3 de maio. Ele fez duas versões dessa tela, uma dos fuzilamentos de 2 de maio, do dia antes, e esse do dia 13. Então, são 2 telas, tá? De versões de Goya. Essa é a Academia Imperial de Belas Artes, no Brasil, que foi criada nesse período. E essa missão artística francesa é que vários artistas franceses vieram para o Brasil para ensinar as belas artes, né?
Então, o João Batista Debré, ele era um retratista, então ele trouxe a fotografia junto, mas fazia pinturas também. E o... Deixa eu ver aqui o nome. O Taunay, que daí ele pintava as paisagens. Ele usava mais as pinturas nas paisagens. Esse é um retrato da época, então, da fotografia, chegou no Brasil. O impressionismo, que é o próximo período da arte. As principais características são o efeito da luz solar, registrando as variações das cores, né? Os Jogos Olímpicos, a fotografia, a vacinação obrigatória, Santos Dumont e a Primeira Guerra Mundial. Na pintura, nós temos Monet, Renoir e Degas. E no Brasil, o Eliseu d'Angelo Visconti. Eliseu Visconti. Então, a Monet, ele usava a luz do dia para pintar. Então, aqui eu coloquei as versões de uma ponte japonesa que ele pintou. Então, ele pintava a mesma ponte de manhã, a mesma ponte de meio-dia, a mesma ponte de tarde, para ele ver como a luz do sol transformava as cores nesse ambiente. E aqui eu coloquei duas imagens no final, meio contorcidas, é que ele tinha catarata. Então, alguns anos depois, eles usaram o computador para ver como que o Monet conseguia enxergar esses ambientes estando com catarata. Tá? Então, ele usava muito a luz solar. O Renoir, ele usava os tons mais escuros e pintava as cenas do cotidiano. Aqui é uma festa, né? Pierre Auguste Renoir. O Degas, que ele virou um especialista em pinturas de balé. Então, são muitos trabalhos dele relacionados à dança do balé. O Ângelo Visconti, o Eliseu Visconti, que é brasileiro. Então, ele pintava as cenas do cotidiano, as cenas mais impressionistas aí, né? Quando vem o pontilhismo, então nós temos a redução das pinceladas, então eles começaram a usar os pontos e de longe se via uma imagem completa. Se você olha de perto, você vê todos os pontinhos e de longe você vê a paisagem inteira, né? O Jorge Seurat, que é uma obra que ele fez com a técnica de pontilhismo, e o Paul Signat, que é outra obra também com cenas do cotidiano, também com a técnica de pontilhismo. O pós-impressionismo, aí já tem as principais características: a liberdade na escolha da cor. Aqui os fatos históricos continuam os mesmos, porque é do mesmo período. E nós temos a pintura de Van Gogh, Gauguin, Torres Lacroix e Cézanne. Eu coloquei as 4 imagens para vocês perceberem. Do Van Gogh, os contorcidos. O Gaudin, ele usa as cores não se importando muito com as cores reais das coisas, né? Então, ele pintava conforme ele queria, mas não se importava se a árvore era verde, se o cachorro era marrom. Ele pintava com as cores que ele imaginava que ficava bom. Toulouse-Lautrec, que é os ambientes de festas e tal, ele retratava, e o Cézanne com a natureza morta, de imagens de mesas, postas e tal. Então, na primeira metade do século XX, foi marcado por vários conflitos políticos. Então, os Jogos Olímpicos, os fatos históricos continuam os mesmos. As esculturas, começou a criação de móveis, formas abstratas. Na pintura, nós temos o Munch, Matisse, Picasso, Kandinsky, Chagall, Miró e Salvador Dalí. Na arquitetura, surgem as construções dos arranha-céus e a tendência do Art Nouveau, que é uma herança lá da arte barroca, e a influência no Brasil, que é nesse período que acontece a Semana da Arte Moderna. E a Semana da Arte Moderna cai muito no Enem, né? Então, eles pedem quais os principais artistas, o que aconteceu, né?
Então, aqui tem algumas imagens dos móveis criados por alguns artistas e esculturas, né? Então, nós temos o que é o expressionismo, né, nesse período? São as expressões humanas através das linhas e cores. Então, eu coloquei o grito do Munch. Então, está expressando o que ele está sentindo. Não diz que é homem ou mulher, mas a figura em si, os seus sentimentos. O fauvismo, que é o uso das cores puras. O cubismo, a desfragmentação dos objetos, negando a arte acadêmica, que até então era cobrada. O futurismo, que é a valorização da industrialização, do movimento. O dadaísmo, que nega a cultura, ele diz que tudo que existia até agora não é para ser usado, não existe. Então, nega, inclusive, a arte, que tem que se criar novos tipos de arte. O abstracionismo, que são o abstracionismo informal, que é o uso de formas e cores, e o geométrico, que usa as formas geométricas e as cores. O surrealismo, que nada mais é do que um sonho fora da realidade. Então, os arranha-céus e a arte nouveau, que são esses contorcidos. A Semana da Arte Moderna, esse é um cartaz de convite para participar. Então, quem que participou da Semana da Arte Moderna? O Mário de Andrade, que é um escritor, Anita Malfatti, que é uma artista plástica, Di Cavalcanti, artista plástico, Vitor Brecheret, que é escultor, Oswald de Andrade, que é escritor, e o Manuel Bandeira, escritor, e o Heitor Villa-Lobos, compositor e maestro. Então, essas são as 7 figuras principais da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. A segunda metade do século XX, então, as principais características desse período: os centros urbanos recuperados das guerras e a economia favorecendo a expressão artística, os fatos históricos: guerra no Vietnã, o vírus da AIDS é isolado, o homem na lua e a internet. Escultura, nós temos Poti, que é uma escultora brasileira, que usa a imagem dos índios. Pintura, surgem os diferentes e várias técnicas. Na arquitetura, começam as curvas e linhas, né? E a construção de Brasília, que foi nesse período. Então, nós temos o pop art, o op art, que é a ilusão de ótica. O pop art, que é o uso seguido de diferentes imagens, e o pop art surgiu para falar sobre o consumismo das coisas, e que isso aconteceu ao contrário, porque daí eles faziam imagens de Coca-Cola para questionar o consumo exagerado, e na verdade as pessoas consumiam cada vez mais, né? Então é uma arte que foi criada por uma finalidade e ela foi usada de outra forma, né? Então, a arte conceitual é o conceito, pensamento e criatividade. Então, na arte conceitual, o pensamento é o mais importante do que a própria obra. Então, o que levou você a criar tal obra que é mais importante? Nós temos na arte conceitual dois estilos de arte. A performance, que é o uso do corpo como suporte, e eu coloquei aqui os parangolés, porque nós já trabalhamos lá no primeiro ano com os parangolés, não sei se vocês lembram, usando os tecidos, e a instalação, que é a interação do público com a obra. E o objeto perde a sua função original. Eu coloquei aqui uma instalação do próprio Hélio Oiticica, que criou os parangolés, mas aqui ele criou uma instalação chamada Tropicália. Então, as pessoas podem tirar o calçado, sentir, cheirar o ambiente. Então, essa instalação, o público faz parte da obra de arte.
Na arte urbana, eu coloquei a interação entre o público e a obra de arte. Então, é uma arte que acontece na rua e nas paredes, ou fazendo a participação das pessoas. Então, eu coloquei o grafite, que são as pinturas no muro, diferente de pichação, tá? Grafite é arte, pichação é crime. O break, que é uma dança de rua. O beatbox, que é o som que é feito com a boca. O MC, que ele, na verdade, coordena toda a festa, todo o estilo ali de arte de rua. E o rap, que é o canto. Então, nesse período, eu coloquei a escultura e a arquitetura. A Poti, ela faz essas esculturas de parede com cimento, que é bem reconhecido no Brasil. E Niemeyer, que é da construção de Brasília, tá? Então, eu coloquei no final a história da arte e atualmente. Então, atualmente, tem se feito muita arte de diferentes estilos, então o brasileiro é muito criativo e ele cria cada vez mais coisas bacanas. E se questiona, lá no dadaísmo que eu falei antes, eles se questionavam muito o que era a arte, né? Então, se a gente for pensar, a arte pode ser questionada sim, porque se cria arte hoje em dia que você olha e você diz, isso para mim não é arte, né? Então se questiona muito, e é para isso mesmo. A arte serve para questionar e para as pessoas pensarem um pouco, né? Por que o artista fez isso? Qual a intenção dele? O que tem por trás de toda essa criação de arte, né? E a arte abrange o quê? Abrange teatro, a dança, a música. Hoje em dia entra história em quadrinhos, fotografia. Então, a arte é muito ampla, né? E ela está aí para quê? Para contar a história da humanidade, a nossa história. E é bem bacana quando a gente vê uma obra de arte e diz assim, ele fez isso por causa disso, né? Então, é legal fazer arte e pensar nela, né? Então, pessoal, eu estou aqui falando quase uma hora, né? Eu quero deixar assim, nós temos uns minutinhos aqui, pouquinho tempo. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta com relação a isso, eu fiz um resumão, na verdade, assim, para englobar tudo, né, da história da arte. Mas eu acho que os principais pontos, eu acho que eu coloquei para vocês. Depois eu disponibilizo o vídeo, e se vocês quiserem depois pegar e anotar algumas coisas para vocês lembrarem, ou se quiserem me pedir também, eu estou à disposição, tá bom? Querem falar alguma coisa? Eu acho que não. Não? Ficou bem explicado, eu gostei. Legal. Deu para visualizar bem e ver os períodos? Sim, eu consegui visualizar bem. Ok. Depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Eu fico bem feliz de vocês terem participado, tá? E agradeço de coração, viu? Muito obrigada por tudo. De nada. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau. Deixa eu falar só um pouquinho, Roseli. Oi, Rô, fale. Desculpa. Ô, Rô, quer falar? Eles saírem um pouquinho. Assim, que bom que agora está se dando aquele valor para a arte, né? O componente curricular de arte, porque olha só, a arte consegue viajar, faz toda uma viagem na história, né? Ela sempre está envolvida nos acontecimentos da sociedade. Olha que bacana, né? O que é arte? É a expressão do ser humano, né? Ele, através de cada período, ele expressava o que estava sentindo, as angústias, a felicidade,
questão de mudanças, né, sugestões. Arte é onde você se expressa, e que bom que está se dando esse valor tão importante para esse componente na unidade escolar, né, em todas as unidades escolares. Que a arte vai passeando pela história da sociedade, da humanidade, é muito bacana. E eu me senti assim numa aula viajando, né? Do início, ele antes de Cristo, e vai para depois de Cristo, e vem para o Brasil com o descobrimento, com a chegada da fotografia. Então, olha quanto passeio aí nós fizemos junto com a professora de artes, né? Vocês concordam comigo? Eu passei pelos momentos, né? Eu me vi lá na aula de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, de ciências, né? De biologia, de física, química. Então, tem todo um passeio por todos os componentes curriculares. Bem bacana, prof. Parabéns. Está fechado, prof. O microfone está fechado. Tá. E o tema, ele é tão extenso porque ele conta toda a história da humanidade, né, através da arte. Então, eu olhei para o meu relógio aqui e disse, meu Deus, não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar. Mas é muita coisa mesmo, sabe? Então, eu fiquei pensando para cuidar, para não deixar nada fora que fosse importante, sabe? Então, foi bem legal. Eu adorei preparar essa aula. E que bom que eles participaram. Bem feliz mesmo da companhia dos alunos aí. Que bom que vocês vieram participar da aula de arte. E olha só quanta curiosidade que você trouxe, né, na questão ali do crânio da Luzia. Isso faz parte da nossa história enquanto Brasil. Ela é considerada uma das primeiras mulheres, né, da pré-história ali, que eles descobriram os fósseis aqui no Brasil. Né, e que pena que aconteceu todo aquele desastre, né, com o Museu Nacional e também lá no exterior. Então, né, a gente fica sentido porque é uma história, são objetos, fatos, que está interligado com a história da humanidade. Bem bacana, eu acho assim que ficou aí muitas dicas para quem vai prestar vestibular, fazer uma boa ligação aí dos fatos. Bem bacana, show. E você sabe que 20 milhões de itens catalogados foram destruídos praticamente aqui no Brasil naquele incêndio, né? E pela quantia de doação que eles receberam para reconstruir, eu acho assim que as pessoas não dão tanta importância, né? E ali tinha registros, tinha múmias, tinha o dinossauro que foi encontrado no Rio de Janeiro, também estava nesse museu. E até de uma tribo indígena brasileira, eles tinham artefatos ali que contavam a história desse povo e que talvez mais tarde nem se saiba que essa tribo existiu, né? Porque se perdeu praticamente tudo. E olha que tristeza que está, né? Para onde caminha a humanidade, como diz a letra da música, né? Eu estava escutando o jornal hoje e uma das manchetes era que as plantas estão caminhando para a extinção, muitas espécies de plantas. Então, ó, calcule quanto quanto se perde aí e quanto que no futuro nossos descendentes aí não vão ter esse privilégio de saber como era, né? Parece tão utópico, mas não é. Sim, bem, bem legal, né? Um abraço. E como os artistas davam importância, né? Exato, exato. Vou agradecer aqui a presença dos alunos, das profs, da prof também, que fez essa aula bem bacana, né? Deu para viajar aí por todos os componentes curriculares e fazer uma ligação aí bem bacana. Parabéns, tá, prof? Um abraço a todos e fiquem bem, tá? Que bom, Rô, eu fico bem feliz, tá? E espero que os alunos tenham gostado também. Muito obrigada. Obrigada, alunos. Tudo de bom para vocês. Estou com saudades, tá? Quando a gente marcar, venham encontrar com a gente, tá bom? Tá bom. Tá, tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tudo de bom. Tá bom, tchau, tchau. 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 Oi, Neiva. Tchau, tchau.